Você percebeu como a gordura da barriga parece ter vontade própria? Tem gente que corta pão, faz dieta, tenta caminhar, evita açúcar e mesmo assim olha no espelho e sente que aquela barriga continua ali, silenciosa, pesada, quase impossível de vencer. E o mais assustador é que, muitas vezes, o problema não é falta de esforço. É que seu corpo pode estar funcionando contra você sem que você perceba. Porque existe uma diferença brutal entre comer menos e ensinar o cérebro a parar de armazenar gordura como se você estivesse em perigo. E quase ninguém fala sobre isso. O que muita gente chama de barriga, na verdade, é um sinal de estresse biológico acumulado. Sono ruim, sedentarismo, ansiedade, inflamação, hormônios desregulados e pequenos hábitos repetidos todos os dias. O corpo vai se defendendo, e a barriga vira a consequência. Mas existem passos simples que começam a virar essa chave internamente. E não, você não precisa viver preso em academia nem passar fome. O problema é que a maioria tenta mudar o corpo sem mudar os sinais invisíveis que o cérebro está recebendo. E é aqui que tudo começa a mudar. O primeiro passo parece simples, mas mexe diretamente com uma das maiores causas do acúmulo de gordura abdominal: dormir melhor. Quando você dorme pouco, seu cérebro entra em estado de alerta. E quando isso acontece, o corpo aumenta cortisol, o famoso hormônio do estresse. Só que o cortisol favorece justamente o armazenamento de gordura na barriga. É como se o corpo acreditasse que você está sobrevivendo a uma ameaça constante. E talvez esteja mesmo. Mensagens, preocupações, ansiedade, tela até tarde, mente acelerada. O cérebro moderno quase nunca descansa. E o mais assustador é que uma noite ruim altera até sua fome no dia seguinte. Você sente mais vontade de açúcar, mais vontade de comida rápida e menos energia para se movimentar. O corpo inteiro entra num ciclo automático. Mas isso piora. Porque existe um hábito silencioso que destrói ainda mais seu metabolismo sem você perceber: ficar sentado por horas. O sedentarismo não deixa apenas o corpo parado. Ele desacelera sinais internos ligados à queima de gordura. Seu organismo começa a gastar menos energia, a circulação piora, os músculos ficam menos ativos e o cérebro entende que você está economizando movimento. O resultado? Seu corpo começa a guardar energia em vez de usar. E é por isso que algumas pessoas treinam 1 hora, mas passam o resto do dia completamente paradas. O cérebro contabiliza tudo. E pequenos movimentos ao longo do dia podem fazer mais diferença do que parece. Levantar, andar alguns minutos, subir escadas, mover o corpo constantemente. Porque o corpo humano não nasceu para permanecer imóvel por tanto tempo. E aqui entra um terceiro passo que muda completamente o jogo: comer devagar. Parece simples demais, mas existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente enquanto você come rápido. Quando você engole comida aceleradamente, o cérebro não consegue acompanhar os sinais de saciedade. Você continua comendo mesmo sem precisar. E o pior, muita gente come distraída. Celular, televisão, ansiedade, pressa. Você nem sente o sabor, só preenche um vazio automático. O cérebro perde conexão com o próprio corpo. E isso cria uma armadilha silenciosa. Porque comer rápido não alimenta só sua fome. Alimenta a compulsão. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe: a gordura abdominal adora inflamação. E alguns alimentos aumentam isso todos os dias. Refrigerantes, ultraprocessados, excesso de açúcar e comidas artificiais. O problema não é apenas caloria. É o efeito invisível que isso cria dentro do organismo. Seu corpo inflama, retém líquido, fica cansado, mais lento e mais pesado. E então surge aquela sensação estranha: parece que meu corpo não responde mais. Só que responde. Ele só está tentando sobreviver ao ambiente que recebe diariamente. E é aqui que entra o quarto passo: beber mais água. Porque muita gente confunde sede com fome. O cérebro faz isso sem você perceber. Você sente vontade de comer, mas na verdade seu corpo está pedindo hidratação. E quando você bebe pouca água, o metabolismo também desacelera. Seu corpo funciona pior, seu intestino piora e sua energia despenca.
Pequenas coisas começam a se acumular silenciosamente. Mas talvez o passo mais ignorado de todos seja o quinto: controlar o estresse emocional. Porque existe uma verdade difícil de aceitar: tem gente que come não por fome, mas por exaustão emocional. Come para aliviar a ansiedade, come para anestesiar tristeza, come porque o cérebro quer pequenas doses de dopamina rápida. E isso não é fraqueza. É um mecanismo humano. O problema é que o alívio dura minutos, mas as consequências ficam por muito mais tempo. E quanto mais culpa você sente, mais o ciclo se repete. Por isso, cuidar da mente muda o corpo mais do que muita gente imagina. Respirar melhor, dormir melhor, diminuir estímulos, ter momentos de silêncio e reduzir excesso de telas. Tudo isso envia sinais diferentes para o cérebro. Sinais de segurança. E um corpo que se sente seguro não precisa acumular tanta gordura como defesa. Mas existe ainda o último passo. E talvez seja o mais poderoso de todos: consistência. Porque o cérebro ama recompensas rápidas, mas o corpo funciona através da repetição silenciosa. Não é um dia saudável que muda sua barriga. É o padrão. Não é uma caminhada. É o hábito. Não é uma dieta extrema. É aquilo que você consegue manter sem destruir sua mente. E o mais perigoso das soluções rápidas é que elas fazem você acreditar que fracassou. Quando na verdade talvez você só estivesse tentando lutar contra seu corpo em vez de entender ele. A gordura abdominal não aparece da noite para o dia. Ela vai sendo construída em pequenas escolhas, pequenos estresses, pequenos excessos e pequenos abandonos de si mesmo. Mas a transformação também acontece assim. Silenciosamente. Até o dia em que você percebe que está mais leve, respirando melhor, dormindo melhor e se olhando diferente. E talvez a maior mudança nem seja a barriga desaparecendo. Talvez seja recuperar a sensação de que seu corpo ainda pode voltar a funcionar a seu favor. Porque no fundo, o que mais dói não é o peso. É sentir que perdeu o controle sobre si mesmo. E o momento em que você entende o que seu corpo realmente precisa, tudo começa a mudar.